Pessoal, olá, bem-vindos. Meu nome é Gustavo Santana, eu sou professor de Direito Administrativo e nós vamos conversar por alguns blocos, por alguns encontros, sobre a Lei 8.112/90, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais da União, suas autarquias e tudo mais. Vou me apresentar rapidamente. Então, meu nome é Gustavo, eu sou procurador do município há uns 15 anos aproximadamente, sou doutor em Direito Público, mestre e doutor em Direito Público pela Unicinos e já ministro preparatórios, seja para concurso, OAB, há acho que o mesmo tempo lá de procuradoria, uns 15 anos aproximadamente, mais especialização, e na própria graduação, na própria faculdade, já sou professor de graduação há uns 10 anos. Tá? Eu fui examinador de uma banca de concursos por um período, tá? Período esse que eu fiquei afastado dos preparatórios por razões morais, éticas, devem imaginar. Bom, um tempo que passou, me desliguei e achei que agora não haveria mais incompatibilidade para a gente voltar a dialogar. E cá estamos. Falaremos nesses nossos encontros da Lei 8.112/90. Uma lei muito questionada, aliás, muito questionadas em concursos federais, por óbvio, que é o nosso objeto aqui. E para conversar um pouco sobre ela, eu preparei alguns slides. Então nós vamos trabalhar com esses slides, que é um resumo da aula, um resumo da lei. Acho importante também trabalharmos a própria 812/90, tá? E algumas questões como forma de fixação de conteúdo e tudo mais. Então nós temos, eu não digo 3 blocos, mas 3 etapas de estudo. A compreensão do conteúdo, a leitura da norma e a fixação através de exercícios. Entendeu? Esse é o objetivo. Compreensão, leitura da norma e fixação através de exercícios. Perfeito? Então vamos lá. Para a gente já não perder tempo, vamos ao que interessa. O estudo da 812/90. Certo? Pois bem. Então, está aqui uma breve apresentação no nosso primeiro slide, tá? Depois, mais à frente, eu forneço os canais de contato, mas temos o Facebook lá, Gustavo Santana, com 2 N's mesmo. Tem o Instagram, gustavo.s.santana também. Enfim, tem um pouco lá da minha vida, eu sou professor, mas eu também sou uma pessoa normal, então, tem foto lá da minha filha e tudo, e tem materiais, alguns conteúdos que eu compartilho com os colegas e com os alunos, algumas decisões importantes de STJ, de STF, envolvendo direito constitucional, envolvendo direito administrativo. Então, quem estiver disposto lá a seguir, a dar uma olhada, a se atualizar, por favor, sinta-se à vontade. Tá? Tem um site também, gustavosantana.com, que ali você pode, acho que tem um local lá do meu e-mail, se você tiver alguma dúvida, até mesmo no Instagram, Facebook, quer mandar algum e-mail, tirar uma dúvida, por favor, gente, à vontade, tá? A aula é um primeiro contato, mas depois a gente pode manter uma relação de estudo, uma relação de estudo bem mais longeva. Como começa a lei? Bom, a lei começa já com uma parte importante. Ela já me direciona desde o início, ela já me indica desde o início que ela trata dos servidores públicos civis da União. Então eu já tiro militares. Esta lei não se aplica à Marinha, Exército e Aeronáutica, porque são servidores militares da União. Também me serve porque se ela serve para os servidores, eu excluo os empregados públicos. Ela serve para servidor público e não para empregado público. Então vejam que só o caput, só a chamada da lei, ela já me dá algumas exclusões.
não serve para militares, não serve para empregados públicos. Porém, aplica-se às autarquias e fundações públicas federais. Gustavo, quem são essas autarquias sob regime especial, né? Você pode ver, ó, autarquias de regime especial são as agências reguladoras. Então serve para as autarquias, agências reguladoras e fundações públicas federais. E aí outro colega do lado pode perguntar, mas professor, as agências reguladoras, elas não são autarquias? São. São autarquias sob regime especial. São. Precisava estar separado? Olha, precisar, não precisava. Se tivesse autarquias aqui, eu lhe diria, se é autarquias, é autarquias. Se a agência reguladora é uma autarquia sob regime especial, aplica-se às agências reguladoras. Mas o fato de estar expresso, de forma alguma prejudica. Facilita, inclusive, a interpretação de que sim, aplica-se às autarquias clássicas, tradicionais, ordinárias, comuns, né, como queiram, agências reguladoras e fundações públicas federais. Então, eu consigo na chamada já identificar a quem eu aplico e a quem eu não aplico. Bom, desde o início, ou a partir desse início, a norma nos traz alguns conceitos. Eu sei que são básicos, eu sei que são conceitos para muitos que estão já há mais tempo no estudo, são conceitos tão simplórios, né, que talvez nem estudem mais, mas são conceitos importantes. Por exemplo, servidor é a pessoa física legalmente investida em cargo. Então, só é servidor quem ocupa um cargo público. Mas vejam o seguinte, olha só. Aonde eu encontro cargo público? Né? Aonde eu ocupo cargo público? Em pessoas jurídicas de natureza de direito público. Por isso, pessoas jurídicas com natureza jurídica de direito público. Por isso que é interessante que quando a lei já lá no seu início, né, na sua arrancada, fala que ela aplica-se à União, às autarquias, às fundações, né, a União, pessoa jurídica de direito público, a União é administração pública direta. A autarquia, pessoa jurídica de direito público, administração pública indireta. Agências reguladoras, natureza jurídica de direito público, administração pública indireta. Fundações públicas federais, natureza jurídica de direito público, administração pública indireta. Então, o que eu extraio da União, autarquias, agências reguladoras e fundações públicas federais? Todas elas possuem natureza jurídica de direito público. E cargo é o espaço, então elas estão aqui, ela é a entidade, né? E cargo é o espaço aqui dentro onde as pessoas ocupam. E a pessoa que ocupa um cargo público, a pessoa que ocupa esse espaço, denomina-se servidor. Servidor. Mas não se iluda. Existem duas espécies de cargo público. Dois tipos de cargo público. Cargo em comissão e cargo de provimento efetivo. Cargo em comissão e cargo de provimento efetivo. O que eu tenho a plena certeza? Ocupou o cargo público é servidor. Não interessa se esse cargo é em comissão ou cargo de caráter efetivo. Eu já vi pessoas, já escutei, dizendo assim, então ele é servidor. Não, ele é CC. Sabe, quase num tom pejorativo de um cargo de comissão. Eu falei, tá, mas olha só, ele é CC, né? Mas se ele é CC, ele ocupa um cargo. E de acordo com a lei, cargo é quem, né, servidor é quem ocupa cargo. Não tem aquela ideia de que só é servidor público se ocupa cargo de caráter efetivo, né, aquele concursado, etc. Não, de forma alguma.
Quem é servidor? O ocupante de cargo. Independentemente do cargo, se cargo em comissão, ou seja, livre nomeação e exoneração, ou se um cargo de caráter efetivo, aquele que exige para o seu preenchimento concurso público, não interessa qual dos cargos ocupou um cargo, é servidor público. Então veja que a lei é muito clara já desde o seu início, né? Servidor é a pessoa legalmente investida em um cargo público. Não interessa qual. Não diz aqui, ó, cargo público de caráter efetivo. Não está dito isso. Cargo público. E o que é cargo público? É um conjunto de atribuições. Por incrível que pareça, esse espacinho que a gente fez aqui no quadro, agora que eu me dei conta que eu fiz um prédio, parece a Torre de Pisa, porque está caindo, né? Era para ser retinho aqui, tá? Esse espacinho que eu criei aqui e denominei de cargo é, na verdade, um conjunto de atribuições. E a pessoa que ocupa esse cargo acaba desempenhando essas funções, exercendo essas funções. Então, olha como está aqui no nosso slide. Cargo é um conjunto de atribuições, de responsabilidades. A gente poderia dizer, é um conjunto de deveres e obrigações. Né? Ó, deveres, atribuições, obrigações, responsabilidades, previstas na estrutura organizacional. Está aqui a estrutura organizacional, né? Tem lá cargos diversos, uns subordinados aos outros, né? Então, é o conjunto de atribuições que devem ser cometidas a um servidor. Eu vou te ser bem franco, eu tiraria cometidas e digo desempenhadas, exercidas, né? Parece que flui, né? Com mais naturalidade, né? Então, cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura a quem deve ser cometidas ao servidor. Não, exercidas por um servidor, desempenhadas por um servidor. Mas na lei está cometida, deixei o mais próximo aqui do que a norma nos traz. Tá? O que a lei traz? Que cargo é preenchido a todos os brasileiros. Então, vejam, eu coloquei aqui em forma de, não digo requisitos, mas de características. Cargo é acessível a todos os brasileiros. Cargo é criado por lei. E aí aqui uma observação. O cargo é criado por lei. Pode ser criado por uma lei comum, normal. A pessoa jurídica, ela é criada por uma lei específica. Olha a diferença. A pessoa jurídica pode ser criada, a pessoa jurídica somente, artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. 37, inciso 19. A pessoa jurídica somente pode ser criada através de uma lei específica. O cargo é criado por lei, não necessariamente específico. Gustavo, e aí não entendi a diferença. É lei complementar? Não. Lei complementar é outra coisa. Lei complementar, a sua exigência se dá por ordem constitucional, ou seja, é a Constituição que define o que deve ou não ser através de lei complementar. E a lei complementar, no relatório lá, né, dentro do arcabouço constitucional, ela unicamente exige quórum qualificado para a sua votação, para a sua aprovação. Isso é uma lei complementar. Ela existe quando a própria Constituição diz que precisa lei complementar, e a diferença da lei complementar para uma lei ordinária é o quórum de aprovação. Mas lei específica é outra coisa. Lei específica é ter uma lei unicamente para aquele objetivo. Então, para criar uma autarquia, para criar uma fundação pública, deve ser publicada uma lei especificamente para isso. Lei número tal, cria a autarquia tal. Lei número X, cria a fundação X. Isso é uma lei específica. Mas, Gustavo, você disse que o cargo não precisa ser lei específica. Perfeito.
Ou seja, eu posso pegar uma lei que trate de vários assuntos e lá no artigo 38 ter a seguinte redação: cria os cargos de, 2 cargos de 3 cargos de não sei o que, 8 cargos de não sei o que, a serem lotados não sei aonde. Então veja que é uma lei que trata de vários assuntos e lá num artigo perdido criou cargos. Então vejam que essa ideia de lei ordinária para criar um cargo, ou lei para criar um cargo, enfim, né? Ela quer dizer, pode ser qualquer lei. Agora eu digo, por ordem do artigo 37, inciso 19, para criar a pessoa jurídica, aí sim, lei específica. Eu posso criar um cargo por lei específica? Claro que posso. Lei número tal, cria o cargo X. Claro que posso. Mas não é um ordenamento, não é uma ordenação, não é uma ordem constitucional. A ordem constitucional somente exige para a criação de cargo, lei. Gustavo, ali está dito, né, no slide, que os cargos são criados por lei. E um cargo pode ser extinto sem lei? Se a gente fosse seguir a simetria, se é criado por lei, só pode ser extinto por lei. Então, se a gente vai pensar numa ideia simétrica, se é criado por lei, só pode ser extinto por lei. Contudo, há uma opção, não, há uma possibilidade na Constituição, no artigo 84, inciso 6º, onde os cargos vagos podem ser extintos por decreto. Então, muito cuidado. Para criar um cargo público que vai ter denominação própria, vai ter atribuições, vai ter o valor atribuído, né, a remunerar por quem exerce as funções daquele cargo. Então, para criar o cargo, necessariamente lei. Para extinguir um cargo, cuidem. Muito embora a regra seja também lei, um cargo vago, sem ninguém, pode ser extinto por decreto. Artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal. Bom? Bom, então vejam, tenho a denominação de cargo público e estou vendo os requisitos para preencher um cargo público. Todos brasileiros, criados por lei, os cargos são criados por lei, acessíveis a todos os brasileiros. Com denominação própria, acabei de comentar, vencimento pago pelos cofres públicos, né, pelo erário, e pode ser de provimento efetivo, né, cargo de caráter efetivo ou comissão. São as duas espécies de cargo, em comissão ou cargo de caráter efetivo. Tá? Então, tá aqui um resumo dessa parte inicial. Mas, Gustavo, é possível... desculpa, isso está lá embaixo. Não, vou aproveitar que já está aqui. É possível estrangeiros ocupar um cargo público? Sim, plenamente possível. Inclusive, a 812 é muito clara com relação aos estrangeiros. É acessíveis a todos os brasileiros e aos estrangeiros nos casos especificados em lei. Onde é que está isso? Na Constituição. Se não está no artigo 37.1, está no artigo 37.2, mas é um desses dois. Então, no artigo 37 da Constituição, inciso 1 ou 2, está dizendo que a todos os brasileiros e aos estrangeiros. Então deixa eu ver se eu entendi. Como eu não gosto de estrangeiro, ainda é possível que um cara venha aqui, faça um concurso e ganhe meu lugar. Não. Já explico, calma. Cargos de estrangeiros são cargos específicos de estrangeiros. São cargos direcionados a estrangeiros. O que eu quero dizer com isso? Olha aqui. A 812, inclusive, é muito clara nisso. Universidades e instituições de pesquisa científica, tecnológica poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Olha só, eu já até coloquei... vou te dizer, cara, curti muito meu material. Até o 37 tá aqui, 37.1, botei numa notinha de rodapé, tu viu? Que legal. Olha só, cara, a minha esclerose, né? Eu preparei o material e me esqueci do que eu já até botei no material.
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos, assim como estrangeiros. Como assim estrangeiro vai ocupar meu cargo? Não. Estrangeiro ocupa só o cargo de estrangeiro. Vou dar um exemplo para vocês. Eu fui aluno da URGS em Direito Ambiental. Fiz uma especialização em Direito Ambiental em 2005 aproximadamente. Eu tive aula com uma professora na URGS, Instituição Federal de Pesquisa, né? Uma instituição federal de pesquisa. E eu tive aula na URGS um semestre com uma professora americana que estava voltando para os Estados Unidos naquela semana ou numa semana seguinte. E no outro semestre eu tive aula com uma professora colombiana, ocupando o mesmo cargo. O que aconteceu? Como esse cargo de estrangeiro, ele é um cargo que a pessoa fica aqui vinculada àquela instituição, né, recebendo, por óbvio, mas compartilhando pesquisa, ela ocupou um cargo por um período, não é estável, né, não adquire estabilidade, ocupa um período, cumpre lá as suas tarefas e depois volta. E nisso já veio a outra. Então eu tive a possibilidade num ano de ter aula com 2 professoras estrangeiras, ocuparam o mesmo cargo, só que em momentos diferentes. Cargo de estrangeiro. Muito cuidado. Tá? Bom, quais são os requisitos básicos para a investidura? O que é a investidura? Investir-se nas funções de. É vestir a armadura do serviço público. Investidura é investir, ou seja, vestir-se daquelas funções. E quando é que ocorre a investidura? Com a posse. A investidura ocorre com a posse. Quais são os requisitos básicos para a investidura? O ideal, eu concordo contigo. O ideal não era ter dito quais são os requisitos para a posse? Eu acho que sim. Mas é que o legislador decidiu que era para ser quais são os requisitos para a investidura. Bom, vamos quais são os requisitos para a investidura. Mas eu acho efetivamente que o ideal seria para a posse, que é um documento assinado. Com a posse ocorre a investidura. Mas eu enxergo a posse, eu tiro cópia da posse, eu assino o termo da posse, boto do lado e tiro uma foto. Eu não faço isso com a investidura. Mas quais são os requisitos para posse, ou que seja, para investidura? Ter nacionalidade brasileira, está aqui a prova de que cargo de estrangeiro é diferente de cargo de brasileiro, porque um dos requisitos para assumir um cargo público é ser brasileiro. Ponto. Então já estrangeiro não dá. Gustavo, mas olha só, não tem o brasileiro naturalizado? Tem, mas ele é brasileiro. Muito cuidado, hein? Estrangeiro é estrangeiro. Brasileiro naturalizado é brasileiro. Não existe estrangeiro naturalizado, não. Gustavo, mas então... Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Acho que era inconstitucional que a gente estudava o negócio de brasileiro nato. Exatamente. Mas a única... Eu ia dizer a única pessoa. Não, né? É a única lei, não é lei. A única norma. Mas, Gustavo, norma é uma pessoa. Minha avó se chama Dona Norma. Não. A única norma dentro do ordenamento jurídico, tá? Eu sei que existe a Dona Norma, mas não é a Dona Norma. A única norma dentro do ordenamento jurídico que pode estabelecer diferença entre brasileiro nato e naturalizado é a Constituição. Está lá no artigo 12. Né? Claro que as diferenças de brasileiro nato e naturalizado não estão só no artigo 12. Mas eu quero dizer que só na Constituição é que pode haver diferença entre brasileiro nato e naturalizado. Por quê? Porque seja nato ou naturalizado, são brasileiros. Tanto é que, por exemplo, brasileiro naturalizado não pode ser extraditado, está lá no artigo 5º, inciso sei lá o quê. Tem um cargo ocupado no Conselho da República, se não me engano, está lá nos artigos 80 e alguma coisa também, que são privativos de brasileiros natos. Então, muito embora no artigo 12 tenha muitos cargos específicos de brasileiros natos, tem no artigo 5º, lá no artigo acho que 80 alguma coisa, né, que fala de brasileiros natos. Mas a lei não pode estabelecer diferença. Então é possível que num concurso tenha brasileiro naturalizado? Sim. Por quê? Porque a lei só faz a exigência de nacionalidade brasileira. Nacionalidade brasileira. Logo, brasileiro nato ou naturalizado.
Gozo dos direitos políticos. Por que gozo dos direitos políticos? Porque é possível que a pessoa tenha os direitos políticos suspensos. Foi condenada numa ação de improbidade e está com os direitos políticos suspensos. Não vai poder tomar posse. A quitação com as obrigações militares eleitorais, né, o comprovantezinho da última votação, militares, né, com a certificado de dispensa, nível de escolaridade, por óbvio, exigido para o cargo, idade mínima de 18 anos, então eu já sei que a lei até pode estabelecer requisitos de idade, mas o mínimo vai ser 18 anos. Calma teu coração. Como assim requisitos de idade? É jurisprudência pacífica do STJ e do STF, que para que um concurso exija limitação etária, para que num concurso tenha limitação etária, eu vou até mais. Para que um cargo tenha limitação etária. Não basta o concurso, o cargo não pode admitir, né? Enfim, para que um cargo possua limitação de idade, essa limitação, ela deve ter ligação, razão, fundamento do porquê que aquele cargo não admite pessoas com mais de X anos. Por que para ocupar aquele cargo a pessoa só pode ter a partir de ou até X anos, que é a regra, né? É um limitador máximo, né? O teto de. Aquele cargo só admite pessoas de até X anos. Tem que haver uma lei para isso. Primeiro, não basta edital, tem que ser na lei. E, mesmo assim, quando vai se encaminhar um projeto de lei para estabelecer essa limitação, tem que estar muito bem fundamentado. Tem que justificar por que para esse cargo não pode ter acima de, sei lá, 25 anos. Tá? Então, a regra é não ter limite de idade, muito embora possa existir, muito embora isso seja possível, mas a idade mínima de 18 anos. E aptidão física e mental. Essa aptidão física e mental, inclusive, é aferida no momento da entrega da documentação da posse, feita lá por equipe também de médicos, né, do órgão ou da entidade que você está assumindo. Além do que, a própria norma estabelece que os editais devem estabelecer vagas de até 20% para pessoas portadoras de deficiência. Então, os editais devem prever que, dentro das vagas disponibilizadas, até 20% seja direcionadas às pessoas portadoras de deficiência. Tá? Cargo, inclusive, que talvez deva permitir que pessoas portadoras de deficiência cumpram, né, desempenhem as funções daquele cargo. Certo? Então esses foram os primeiros passos que a gente deu, já pegando conceito, requisitos para investidura, trabalhando o conceito de posse e investidura, cargo, servidor e etc. No próximo bloco, por óbvio, a gente segue. Abraço.